E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Esse não vai ser o único vídeo dessa semana, porque eu não deixaria ser esse vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco pesado, no sentido de eu nunca falei tão sério aqui no canal sobre algo. E esse algo, né, que já está aí na legenda, é sobre uma parte bem grande da minha vida, talvez a maioria da minha existência foi passando por isso. Então eu gostaria de falar sobre esse assunto. Eu comentei com algumas pessoas que eu iria falar desse assunto e elas acharam super interessante. E eu resolvi falar sobre isso, porque eu nunca falei sobre isso publicamente, nem no Instagram, nem em lugar nenhum. Então eu queria falar com vocês aqui sobre esse assunto que assombra a vida de muitas pessoas e dizer que comigo também aconteceu e desde a minha infância. Então eu vou falar sobre a minha ansiedade e como hoje eu detecto que eu já não tenho mais nenhum tipo de crise, eu já não tenho mais nenhum tipo de restícios dessa doença, né? Porque é uma doença. Então hoje eu já me sinto muito melhor até em compartilhar sobre. Gostaria de falar primeiramente, gente, tudo o que eu falar aqui é sobre mim. É sobre a minha vida, é sobre a minha experiência. Eu não sou doutora, eu não tive acompanhamento psicológico. Também é muito bom falar isso aqui. Eu não sou contra o tratamento psicológico, psiquiátrico e medicamentoso. Eu não sou contra as pessoas tomarem remédio. Eu não sou, gente. Então, assim, não confundam as coisas de nada do que eu falar aqui. Eu não tive nenhum tipo de acompanhamento psicológico. E não sou contra o acompanhamento psicológico, muito pelo contrário, eu acho que sim, deve de haver um acompanhamento psicológico, tá bom? Então, assim, não confundam as coisas, não é esse o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é falar sobre a minha vida e a minha experiência. Então, eu só posso falar sobre mim, eu não posso falar sobre outras pessoas ou sobre outras experiências, eu só posso falar sobre a minha, e é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá bom? E eu quis falar sobre esse assunto porque foi um assunto que literalmente me assombrou por muitos anos. Eu acho que só quem tem sabe do que eu tô falando, só quem tem crises e convive com isso no dia a dia ou convive com pessoas que têm, né, esse tipo de doença, vai saber, né, do que eu estou falando. Então, assim, eu fui diagnosticada com ansiedade quando eu era criança ainda. Então, eu convivi por anos e anos e anos da minha vida com isso. Então, assim, vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso, tá bom? Mas isso tudo é sobre a minha vida e a minha experiência, tá bom? Então, como que eu descobri, né? Como que foi diagnosticada essa questão da ansiedade? Desde bebê, eu sempre fui uma criança muito chorona. Chorona mesmo, de assim, chorar. Minha mãe falava que ela não sabe quando ela não ficou doida, porque eu chorava 24 horas. E ainda quando eu era bebê, a minha mãe me levou no neurologista, porque ela simplesmente achava que eu tinha alguma coisa, né, que ela foi investigar, né, pra ver se eu tinha algum problema, alguma coisa pra ser tratado realmente, porque não é normal uma criança viver chorando 24 horas. E aí, o médico acabou que falou até uma frase pra minha mãe que ela fala que odiou, que ele falou que preferia que tivesse dado alguma coisa, porque aí a gente trataria o problema. Mas não deu nada nos exames, então, assim, eu só era chorona mesmo. E aí, enfim, eu não tinha nenhum problema neurológico, né? Não tinha nenhum problema, enfim. E aí, minha mãe passou disso e falou, tudo bem, então ela não tem nenhum problema que pode ser tratado, então vamos continuar, né, seguindo a vida, e continuei sendo chorona. Minha mãe me colocou na escolinha pra ver se eu desapegava um pouco dela também, porque ela ficou em casa cuidando de mim. E, gente, a Hayley acordou, então assim, se ouvir barulho de criança, ela que tá aqui, vida real, vida seguindo, entendeu? E ela é conversadeira agora. Mas, filha? Uhum. E a partir disso, a minha mãe, ela quis me desapegar um pouco dela e aí me colocou na escolinha. E eu chorava todos os dias, todo santo dia. Então eu não queria ir pra escolinha, Jardim 1, Jardim 2, né, naquela época, não queria ir. E assim, seguiu, mas a minha mãe me manteve na escola. E depois eu fui pra primeira série, né, enfim. Também eu chorei, eu acho que até a terceira série eu chorava todos os dias na escola. Então, ali eu já sabia que não era normal, meus pais já sabiam, né,
que não era normal aquilo. As professoras falavam pra minha mãe que eu chorava muito, eu chorava no intervalo. Aí eu deixava alguém roubar meu lanche, aí eu chorava muito. E aí às vezes tinham que ligar pra minha mãe porque eu tava chorando, eu sentava na escada pra chorar. Eu ia pro banheiro pra chorar. Então eu tive essa relação assim com o choro desde o início, assim, acho que desde quando eu saí da barriga. E aí foi só se intensificando, né? E eu fiz xixi na cama até os 12 anos. Eu acho que muita gente não sabe disso, obviamente, né? Não fico contando para as pessoas. Mas até os 12 anos de idade eu fiz xixi na cama. E foi aí, a partir desse xixi na cama, que eu descobri que eu era diagnosticada com ansiedade. Por quê? Minha mãe foi no médico, eu não lembro com que idade, mas uma idade que já não era normal fazer xixi na cama. E aí a gente fez várias coisas que o médico indicou, não tomar líquido a partir de tal horário, não fazer tal coisa, não sei o que, acordar de noite, não sei o que lá. E aí o médico falou que isso era decorrente de uma ansiedade que eu tinha. E, enfim, e aí deu vários tipos de explicações lá. E juntando várias outras coisas também, né, constatou que eu tava com ansiedade. Ele não era um psicólogo, ele não era um psiquiatra que diagnostica, mas ele disse que isso era um preceito de ansiedade. Então entenda, o diagnóstico que eu falo é assim, eu só confirmei aquilo que a gente já sabia, sabe? Porque só quem dá diagnóstico, se eu não me engano, é ou psicólogo ou psiquiatra, eu não sei qual dos dois. Mas é só eles que podem dar o diagnóstico mesmo. Então, quando eu falo que fui diagnosticada, foi falado pra mim por um médico de algo que eu já sabia que era. Então, tá bom? Só pra deixar bem claro, assim, porque eu nunca passei por psicólogo e nem por psiquiatra em questão a essa ansiedade que eu tinha. Então, a partir daí, a gente já sabia. E aí, na minha família, tem pessoas que têm, né, ansiedade, também não diagnosticada, mas que a gente, né... A ansiedade, quando ela é muito forte, a gente vê na pessoa, né? Aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa agitada, aquela pessoa que fala muito, aquela pessoa que atropela as coisas. E eu sempre fui essa pessoa. Então, eu acho que na infância eu sofri muito com isso, sem entender direito o que era, mas na adolescência isso se intensificou de uma maneira onde eu percebia e era muito real pra mim. Então, assim, na adolescência eu percebia que eu machucava muitas pessoas, no jeito que eu falava, porque eu atropelava as coisas, eu não pensava antes de falar, porque eu era... literalmente ansiosa pra falar logo, pra resolver as coisas. Eu sempre fui essa pessoa. Então eu magoava muitas pessoas na forma que eu falava, no meu jeito de querer resolver e de fazer as coisas rápido. E às vezes as pessoas não acompanham, as pessoas têm o tempo delas e eu querendo fazer, atropelar as coisas, né? Às vezes nem precisava de fazer daquela forma e eu atropelava as coisas. Então eu magoei muita gente. E eu era a pessoa onde as pessoas falavam assim, tem que tomar cuidado com o que fala com a Thaís. Eu sempre ouvi isso até há pouquíssimo tempo atrás. Então eu sempre fui a pessoa que as pessoas falavam, tem que tomar cuidado com o que fala pra Thaís. Porque eu era a pessoa que eu não tinha filtro. Então assim, e isso é em decorrente à minha ansiedade, sim. Eu era uma pessoa onde eu não tinha domínio próprio, domínio de mim mesma. A ansiedade tomava conta de mim todos os dias da minha vida. Eu via ela presente em várias, na minha rotina. Então, comecei a ter crises de ansiedade. As crises, elas vieram forte, assim, desde a infância, como eu tô falando pra vocês, desde a infância eu tinha ansiedade. Então, assim, as minhas crises, eu não entendia muito bem, que tinha um passeio de escola, e aí várias vezes eu não conseguia ir. Minha mãe já tinha pago e eu não conseguia ir. Em decorrência da ansiedade, eu passava mal antes de ir. Eu tinha diarreia, eu tinha vômito, eu tinha dor de cabeça, eu tinha dor no corpo. Em decorrência à ansiedade. Tinha alguma apresentação que eu ia me apresentar. Eu não me apresentava, porque um dia antes eu tava toda ensaiada, eu ia nos ensaios, tudo. Um dia antes eu passava mal, tinha dor de cabeça, dor no corpo, dor no pé, dor não sei aonde, dor não sei aonde. Eu tinha muitas dores em decorrência a isso, em decorrência à minha ansiedade de algo. Então, eu perdi muita coisa na minha infância. E na adolescência, se intensificou, porque tudo se intensifica na adolescência, né? Os hormônios se intensificam muito na adolescência. Então, eu não às vezes eu deixava de sair porque eu não tinha roupa e eu tinha crise, eu chorava. Porque nada ficava bom, porque meu cabelo não tava bom. Aí eu troquei o meu cabelo, né? Alisei o meu cabelo, porque eu não era bem com o meu cabelo enrolado.
E em decorrência a isso, de nada estar bom. E aí eu comecei a querer comprar muita roupa, porque nenhuma roupa que eu tinha era bom o suficiente. Então eu perdi completamente, na minha adolescência eu senti que eu perdi completamente o meu domínio próprio. E meus pais sempre ali, eu falo muito da importância dos pais, dos meus pais. Por exemplo, eu fiz xixi na cama até os 12 anos. Eu não lembro de nenhuma vez dos meus pais brigarem comigo. Então, assim, eles entenderam que aquilo não era normal e que aquilo uma hora iria passar. Então, eu não lembro deles brigando comigo. Brigando forte. Obviamente, eles falavam, né? Olha, a gente tem que dar um jeito. Você precisa acordar pra ir no banheiro. Você não pode mais tomar líquido a partir das 6 horas da tarde. Então, assim, tinha coisas deles. Eles não normalizaram, mas eles também nunca me assim, massacraram por algo, entendeu? E mesmo, eles sempre falaram que era o meu jeito. O meu jeito é assim. Que não é, né? Na verdade, isso é decorrência de uma coisa que eu tinha que dar um jeito, né? Ou psicológico, ou indo num psicólogo, psiquiatra, ou tomar medicação, ou eu tinha que dar um jeito, porque isso não pode ser normal. As atitudes que eu tinha não poderiam ser normal, não tinha como eu conviver com aquilo, é essa palavra. Eu não conseguiria conviver o resto da minha vida daquela forma. Tudo que eu ia fazer, qualquer coisinha que eu ia fazer, eu tinha que me preparar dias antes. Eu ia pra alguma coisa, por exemplo, um acampamento da igreja. Gente, eu fazia a mala um mês antes e ficava naquela ansiedade, naquela ânsia e passava mal e, sabe, assim, pensando no que ia acontecer lá, no que podia acontecer, no que não podia acontecer. Eu fazia uma mala, assim, de 3 dias. Aí você fala assim, nossa, Thaís, isso é tão bobeira. Não, não é, para um ansioso não é. Então, assim, uma mala de 3 dias, eu fazia uma mala de 1 mês. Porque eu pensava em todas as possibilidades do que podia, do que não podia acontecer. Acho que quem tem ansiedade sabe. Eita, ela derramou o pacote de biscoito inteirinho ali no sofá. Mas quem tem ansiedade vai entender muito bem do que eu tô falando. Que é aquela coisa que você pensa no que pode acontecer, no que vai acontecer, no que vão falar, no que você vai falar, no que o outro vai responder, no que... Então isso é tudo ansiedade no antes de... Nem aconteceu, a ansiedade é isso, né? Você se preparar pro futuro, preparar num sentido exorbitante, assim. Você quer que todos os pontos estejam... ligados e tudo dê o mínimo alinhado possível, e a vida não é assim. Então eu acho que faltou muito domínio próprio pra mim, até um dia que eu fui confrontada, isso ainda na adolescência, um dia que eu fui confrontada lendo, né, os frutos do Espírito, que na Bíblia tem, falando sobre os frutos do Espírito, quando eu fui confrontada com o fruto do Espírito, domínio próprio. E ali eu vi nitidamente que há anos, talvez nunca, eu tive domínio próprio. Domínio próprio é você ter domínio do seu falar, é você ter domínio dos seus sentimentos, é você ter domínio daquilo que você quer, é domínio daquilo que você não quer. Então, assim, eu não tinha domínio. Eu era a pessoa que, falou na lata. A Thaís é a pessoa que falou pra ela já responde na lata. Eu sempre fui essa pessoa. E isso era em decorrência da minha ansiedade. Então, minha mãe sempre falava pra mim, Thaís, o ser humano morre pela boca. Tem hora que você tem que ouvir mais. E isso é verdade. Na época, óbvio que eu nunca, ia admitir uma coisa dessa. Mas hoje, eu sei que é em decorrência a ansiedade e a falta do domínio próprio. Eu não me dominava. Eu deixava a ansiedade me dominar. E ela realmente me dominava. E me levava, assim, pra lugares onde eu fui muito infeliz. Eu chorar, eu sempre tive essa relação do choro que eu falei pra vocês, que é desde quando eu nasci. Essa relação do choro eu levei até há pouco tempo atrás, até eu chegar aqui em Portugal. Então, assim, há menos de 2 anos, há 2 anos atrás. Então, eu trouxe isso, eu carreguei o choro por muito tempo, e isso em decorrência de um pé de ansiedade. Entende? Então é isso que eu quero explicar pra vocês hoje, como que foi, né, essa minha trajetória, então. E aí, passando agora pra vida adulta, né? Eu casei muito nova, eu casei com 20 anos, eu conheci o Danilo com 17. E a partir dos 17 anos eu já tava, quando eu comecei a namorar com o Danilo, eu já tinha ciência. Sabe quando eu falei que eu fui confrontada com o domínio próprio? Ali eu já tomei ciência. E o tomar ciência é o quê? É você entender que você tem ansiedade e se tratar de ansiedade.
Então, assim, eu nunca fui, como posso dizer, incentivada a ir num psicólogo ou num psiquiatra. Eu nem sabia, naquela época, eu não sabia que tinha até medicamento que controlava isso, eu não sabia real. Então, assim, eu simplesmente falei, eu tenho que tomar rédea da minha vida, eu preciso tomar conta das coisas que estão acontecendo, porque eu não posso ser assim pro resto da vida. Eu não posso, por exemplo, eu tava, né, começando a namorar com o Danilo, e eu pensava, eu simplesmente não posso namorar com uma pessoa, namorar com o Danilo, casar com ele e continuar com isso, porque não, a gente vai acabar se separando, porque essa é a verdade. É muito difícil conviver com quem tem ansiedade. E eu estou falando de mim, eu era uma pessoa difícil de conviver. Eu estou falando sobre mim. Então, eu era uma pessoa difícil, eu era uma pessoa onde as pessoas tinham que pisar em ovos comigo, porque eu era a pessoa que não tinha filtro. Então, uma pessoa que não tem filtro, ela acaba magoando as pessoas, porque é ansiosa pra resolver. Se alguém fala assim, ó, eu vou fazer isso amanhã. Não, já tá feito, já tá pra ontem. Então, assim, num convívio, por exemplo, entre casados, isso é muito difícil de conviver com pessoas assim, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, a gente não pode ficar atropelando um outro, não é uma competição de quem faz mais rápido, e isso acaba gerando briga, enfim. Então, antes de namorar com o Danilo, eu já estava ciente das coisas, então eu quis realmente ter o tal do domínio próprio, e eu comecei sozinha. Literalmente sozinha, eu e Deus, assim, foi muita oração e confessando o pecado. E confessando o pecado olha, eu sou isso, eu sou ansiosa, eu não tenho domínio próprio, eu peco nisso, eu tenho dificuldade disso, eu tenho dificuldade daquilo, confessando o meu pecado, falando para as pessoas, obviamente, próximas, as dificuldades que eu tinha. Olha, eu tenho dificuldade disso, eu tenho dificuldade de manter isso e isso. Então, pessoas próximas e, obviamente, pessoas confiantes e confidentes. E quando eu casei em 2018, com 20 anos, eu já estava muito melhor do que eu era, graças a Deus. Só que eu mantive a questão do choro. O choro sempre me acompanhou, ele me acompanhou por, acho que pelo menos por uns 24 anos da minha vida, ele me acompanhou, o choro constante. Chegou uma época que eu chorava todos os dias, tinha épocas que eu chorava pelo menos 3 vezes por semana, e no final agora eu chorava pelo menos 2 vezes por semana para desabafar a pressão da semana, por exemplo. Então, Thaís, mas como que você sabe que você melhorou? Como que você diagnosticou sozinha que você estava melhor? No período de casar, eu fui vendo sinais. Antes de um evento, eu via como que eu me comportava, como meu corpo me comportava. Então, pro meu casamento, por exemplo, que era um evento grande, que possivelmente era uma possível época de crise, de ter alguma crise, de choro, de raiva, de estresse, eu tinha muita crise de raiva. Então, eu não tive do meu casamento, eu não tive nenhum tipo de crise. Eu passei assim tranquilamente. Aconteceram algumas coisas em relação ao meu casamento, né, a festa do meu casamento, e eu não me descontrolei. Não aconteceu nenhum tipo de descontrole emocional, de raiva, enfim, de choro, não tive crise de choro. Então, dali eu vi, caramba, eu tive um evento grande que, possivelmente, se fosse em outro momento, eu teria tido bilhões, zilhões de crises, que cada um sabe, né, o que passa antes de algum evento assim. Então, eu não tive nenhum tipo de crise. E aí eu vi, caramba, eu acho que eu tô melhorando, né, porque tal coisa. Assim que a gente casou, teve também uma situação e eu não me descontrolei, então eu fui vendo que eu tava começando a caminhar no sentido de ter um domínio próprio, da ansiedade já não estar mais dominando a minha vida e me motivando em todas as áreas. Então eu já fui vendo que eu tava melhorando e assim continuei. Gente, a ansiedade, ela é algo que parece que é enfincado dentro de nós, né? Então, assim, são todos os dias que a gente tem que lutar contra. São todos os dias que a gente tem que, né? Por exemplo, quem toma medicamento sabe que você tem que tomar, porque senão, se você ficar um dia sem medicação, você volta
a zero. Então, assim, fui vendo que foi melhorando e orando muito, em oração mesmo, falando, Deus, eu não sou dessa forma. Tinha uma época que eu orava muito assim, ó, eu não sou ansiosa. Eu não nasci pra ser ansiosa. Deus não me fez ansiosa. Então, eu tomei isso pra mim e eu orava isso todos os dias da minha vida. Eu não sou ansiosa. Ah, mas tal coisa vai acontecer. Tudo bem, pode acontecer, porque eu não sou ansiosa. E aí, foi dessa forma comigo, tá? Então, a minha vida adulta, né, que começou, eu falo que começou a partir do meu casamento, porque foi quando eu fiz 20 anos. E aí, então, eu fui melhorando das minhas crises, porém, ficavam restícios. E os restícios que ficaram foram o choro e o falar demais. Então, assim, eu convivi com falar demais também por muito tempo. E depois de casado, o Danilo era a pessoa que mais me dava... O Danilo e minha mãe, né, que são pessoas que conviviam mais comigo, eram pessoas que viviam me dando toques de... O Danilo falava assim, Thaís, você não pode... Você definitivamente não pode falar na hora da raiva. Que você fala coisas que você nem quer. É literalmente a pura ansiedade falando por você. Porque você fala coisas que você não quer, coisas que você não sente. Você só tá falando porque você tá em crise, porque você tá com raiva e você acaba falando. Então, eu demorei muito tempo, foram muitas brigas, né, obviamente. Eu falava coisas que machucavam as pessoas, que machucava o Danilo, meu marido, que machucava minha mãe, minha família, enfim. E demorou muito pra essa área acalmar. Eu acho que hoje eu não estou 100%, mas eu tô extremamente melhor do que eu era. Eu sou quase outra pessoa. Os feedbacks que eu recebo hoje, por exemplo, de amigas que eu conheci aqui em Portugal, são amigas que eu conheci há menos de 2 anos. Então, hoje o que elas falam de mim são coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Então, tem uma amiga minha que ela fala muito, cara, você é uma pessoa que eu falo algo pra você, você para, você ouve, você analisa, você fala, nossa, é mesmo, pode ser que... E ela fala, nossa, eu queria isso pra mim. E eu fico assim, ó, cara, que Thaís é essa? Que eu nunca ouvi alguém falar isso de mim. Eu sempre era uma pessoa que, nossa, não pode falar nada pra você, que você já explode, você já fala. Então, você não ouve, né? Eu era muito ruim de ouvir conselho. Então, isso é uma vitória muito grande. Eu falo pra elas, cara, vocês conheceram a Thaís assim 2.0. Porque se vocês conhecessem a de antes, movida por raiva, por ira, a ira também foi uma pauta muito forte, assim, nas minhas orações. Eu era irada e isso tudo era um acúmulo de coisas, sabe? Então, eu acho que é esse o vídeo que eu queria trazer pra vocês, da minha trajetória até aqui, e dizer que tem uma luz no fim do túnel, com certeza, e que o principal é você diagnosticar, né? Saber... Meu Deus, ela tacou tudo no chão. De você saber o que tá acontecendo, de você entender que isso não é normal, que as suas atitudes, que as suas crises não são normais, que você não é assim e você não nasceu pra ser assim. Então, a partir do momento que eu soube disso, eu acho que virou uma chave pra mim e que vire pra você também. Então, eu acho que o principal é reconhecer o que tá acontecendo e buscar ajuda da forma que você preferir, se é num psicólogo, se é num médico, se é num medicamento, ou assim como eu, que né, na época eu fui movida a isso porque eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje. Eu acho que hoje eu teria procurado um tratamento, uma terapia, algo do tipo. Hoje eu pensaria dessa forma. Naquela época eu não tinha tanta instrução, eu não tinha tanto conhecimento. Então eu fiz da melhor forma que eu pude na época e continuei seguindo assim. Então, a questão do choro, por exemplo, como que eu parei com o choro, né? Literalmente, quando eu cheguei aqui em Portugal, é onde eu vi que eu não ia poder mais ser assim. Foi aonde a água bateu na bunda e eu falei, eu não posso mais ser assim, porque eu vou viver chorando aqui. Então eu chorava muito quando eu cheguei aqui. Eu passei, eu acho que 1 mês, assim, chorando todos os dias. Chorando muito. Teve um dia que eu chorei, assim, por quase 4 horas seguidas. E ali eu lembrei de tudo que eu era, de todas as crises que eu tive. E eu falei, cara, eu não posso voltar a estaca zero. Eu tenho que progredir, eu escolhi estar aqui.
E isso não pode me dominar, eu não posso ser movida ao choro. Porque eu era assim, eu tava muito feliz, eu chorava, eu tava muito triste, eu chorava, eu tava irritada, eu chorava, eu tava sentimental, eu chorava, na TPM eu chorava, quando eu não tava de TPM eu chorava. Sempre fui assim. Então, eu decidi, foi uma decisão, falar assim, eu não vou mais chorar por causa de coisas poucas. Obviamente, gente, eu sou uma pessoa que se eu ver alguém chorando, contando uma história triste, eu choro. Mas eu estou dizendo a descontar uma emoção no choro. Sempre descontar uma emoção no choro. E precisar do choro durante a minha semana pra tá bem. Eu era isso. Eu acumulava tudo da semana e tirava um dia pra chorar, pra aí eu poder prosseguir e ficar bem. E aí, não, resolver as coisas, resolver ali no momento, ou se acalmar. Eu aprendi a me acalmar. Aconteceu uma situação, não tenha crise, não saia de si, não chore. Respira. Tenta resolver da melhor forma. Gente, isso eu hoje tenho esse discernimento, eu tenho esse domínio de mim mesma de falar, vai ter que ser resolvido. Então, se acalma, senta, vamos resolver que o mundo não vai acabar por causa disso. Então, foi dessa maneira. Então, eu gostaria que você pegasse esse meu relato, né? Que eu nunca tinha falado sobre isso. Então, que você pegue pra você de uma forma boa, não leve nada a mal do que eu estou falando aqui. Isso é literalmente sobre a minha vida, o que aconteceu comigo. Eu digo também que depois que nasceu a minha filha, que também foi um evento grande, uma possível crise que eu poderia ter, né? Eu não tive medo durante a gestação, minha gestação foi ótima. E depois que eu tive a minha filha também, eu acho que melhorou muito a minha vida. Hoje eu sinto assim, eu não tenho nem tempo, eu sinto isso, que eu não tenho tempo pra não cuidar de mim, eu não tenho tempo pra não ter domínio próprio, por exemplo. Eu preciso ter domínio próprio, porque eu preciso ensiná-la a não ser o que eu fui. Então, se ela eventualmente tem uma crise, alguma coisa, eu preciso estar bem pra poder ensinar ela como se controlar. Então, eu acho que isso me ajudou muito também, ter filho me ajudou muito, muito, muito. Até porque isso é o eu mesmo, né? O que eu tinha era o eu mesmo. Tudo se preocupar comigo, o que eu vou falar, o que eu vou pensar, o que eu vou comer, o que eu vou... em questão a comer também, eu tive a compulsão alimentar por bastante tempo. Por mais que eu não percebi na época, mas hoje eu acho que sim, que o meu ganho de peso foi muito em decorrência disso, de ser uma pessoa completamente ansiosa. Como eu disse pra vocês, eu tenho pessoas na família que são completamente ansiosos, e isso eu ouvia muito, né? Você é igual fulano, você é igual ciclano, então, tipo assim, tá tudo certo, porque você tem gente na família, então o seu diagnóstico é disso, porque você tem gente na família. Então, e as pessoas convivem com isso há muitos anos, então, tipo assim, você vai conviver também porque você é por causa da família, genético. Então, eu sempre ouvi muito isso. E é isso, gente. Eu queria que vocês entendessem, né, como que eu tenho estado muito melhor. Eu acho que eu não estou, 100%, porque, como eu disse pra vocês, é uma luta que você tem que batalhar ela todos os dias, diariamente. Pra não ter crises, pra não sair de si. Mas hoje eu posso falar pra vocês que eu não tô 100%, mas eu tô assim 90% bem. Eu não me lembro da última vez que eu tive uma crise. Eu não me lembro da última vez assim que eu tive um choro incontrolável, ou que eu tive algum pensamento de algo que me lembre as coisas que eu fazia quando eu estava ansiosa. Outra coisa também crucial, assim, pra finalizar aqui esse assunto, que eu quis, né, gente, fazer esse vídeo pra falar pra vocês realmente sobre esse assunto, que eu posto muita coisa alegre aqui, mas eu quis falar sobre isso, senti que eu tinha que falar sobre isso, sobre esse assunto. Então, uma coisa que eu detectei, que eu quis começar a detectar é o que me faz ter ansiedade. Então, assim, no meu dia a dia, na minha semana, o que poderia ser que eu teria uma crise? Então, o que nessa semana poderia acontecer pra eu ter essa crise? Obviamente, existem pessoas que têm crise de ansiedade por coisas que elas não sabem o que é, elas não sabem detectar o que é. E isso é a importância, né, de um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Mas eu consegui detectar. Então, assim, se eu tinha um evento grande onde eu ia aparecer, ou onde eu ia ser destaque de alguma coisa,
eu tinha crise. Ou se eu queria muito, tipo assim, um passeio, uma viagem que eu queria muito, eu tinha crise de ansiedade naquilo dali. Ou se eu tinha que me preparar pra algo, por exemplo, amanhã, quinta-feira, hoje eu tô gravando na quarta, esse vídeo sai pra vocês na sexta. Amanhã, quinta-feira, eu tenho algo pra fazer e eu tenho que me preparar pra fazer. Eu teria crise de ansiedade, porque eu tenho que me preparar e eu não vou conseguir, entendeu? Então eu fui detectando na minha semana, foi semana por semana. O que essa semana poderia ser que eu me descontrolasse. Então tá, então eu vou pensar nisso com carinho, vou me acalmar em questão a isso e vamos passar essa semana. Pronto, passamos essa semana, ótimo. Semana que vem. Então foi assim que eu fui me detectando e fui entendendo as coisas melhor e que hoje eu estou muito melhor. Eu sou uma pessoa completa, eu falo que eu sou uma pessoa completamente diferente, tanto nas coisas que eu falo, nas coisas que eu penso, no meu jeito de agir com as coisas, no meu jeito de tratar as coisas. Então assim, eu melhorei muito, muito mesmo. E esse é o meu relato aí de como eu fiz pra melhorar a minha ansiedade. Eu fiz isso tudo sozinha, eu falo que foi eu e Deus o tempo inteiro. E eu gosto de ter sido assim, tá? Já falei, não sou contra os outros métodos, eu acho que é importantíssimo. Todo mundo que conversa comigo sobre o assunto, eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto se está sendo acompanhado. Mas com o que eu tinha, eu fiz o melhor com o que eu tinha na época e segui assim, e hoje eu estou muito melhor. Então, era isso, gente, que eu queria falar com vocês essa semana. Não sei se vai ser um assunto muito pesado, mas eu queria trazer isso pra vocês. De como eu melhorei, que há sim uma luz no fim do túnel e que você vai conseguir sair dessas crises, sair desse desconforto. A ansiedade, ela traz um desconforto, porque a maioria das pessoas que têm ansiedade, elas sabem, depois ficam pensando, tem uma ação e depois ficam pensando naquela ação e se arrependem. É muito difícil. Então, tem sim uma luz no fim do túnel. Faça o melhor com o que você tem. E é isso. Então eu espero que vocês guardem no coração de vocês esse vídeo. Hoje tá saindo esse vídeo, mas domingo vai ser um vídeo super legal, super animado, gente, eu prometo. Não é o objetivo desse canal fazer vídeos assim, mais sérios. Porém, eu gostei muito e eu quis muito falar sobre isso. Então falei, fiz. E é isso, tá aí postado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui também a experiência de vocês. Eu quero saber a experiência de vocês. Ou se vocês têm alguém perto da família, filho, marido, esposa que tem também. Então, contem pra mim aqui nos comentários. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá bom? Deixar o like aí no vídeo. Um beijo e domingo vai sair outro vídeo, um vídeo super gostoso, que vocês estão gostando de vídeo de comida, então eu vou postar mais um videozinho de comida pra vocês provando algumas coisinhas aí que eu não vou dar spoiler. Então domingo sai vídeo aqui no canal pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!